Obrigado, Alexandre. E outro fato a ressaltar, trabalhei durante 11 anos para você, né? Isso. Um fato de muito orgulho para mim. Gente, Tudo que ele aprendeu de errado, ele aprendeu comigo. Você já viu a apresentação, então. Gente, a apresentação depois do almoço, eu vou tentar não afogar vocês com muitos números aqui. Acho que o importante para a gente falar de expansão e investimento é a gente determinar qual é o nosso ponto de partida, né? Ou qual o ponto de partida do setor sucroenergético. Acho que, sem me estender muito, tá bom. Sem me estender muito aqui, acho que a gente passou por um cenário bastante desafiador ao longo dos últimos anos. A gente teve um congelamento de preço da gasolina, afetando o preço do etanol. Vivemos um longo ciclo de preço baixo de açúcar. Tivemos alguns choques climáticos ao longo das últimas 2, 3 safras. Acho que fazia muito tempo que a gente não via uma quebra de safra em Ribeirão Preto, isso a gente viu 2 safras para trás. Agora a região de Araçatuba, sofrendo um pouco ano passado. Então, também no topo dos dois primeiros choques. E, além disso, a gente viveu uma maior crise econômica, como o Tinoco já trouxe aqui. Isso, com certeza, afetou o apetite, tanto de investidores quanto dos bancos, por financiamento em geral. Apesar de todo esse cenário bastante restritivo dos últimos anos, quando a gente olha a saúde financeira dos grupos com quais nós trabalhamos, e aqui a gente tem cerca de 75% da moagem do Centro-Sul plotada nesse gráfico, a gente vê que a gente tem uma performance financeira bastante díspare. Aqui no eixo horizontal, a gente tem o EBITDA por tonelada de cana, e aí acho que está a vantagem de ser engenheiro mecânico e não contador, que o nosso EBITDA ele foge das normas do IFRS. Então, sobre o número que normalmente é publicado pelas companhias, a gente desconta não só os tratos culturais, os gastos de entre-safra, mas também a renovação de canavial. Porque a gente entende que, apesar de contabilmente ser um investimento, isso faz parte do dia a dia operacional das usinas. E no eixo vertical, a gente tem a dívida líquida por tonelada de moída efetiva. E aí a gente vê essa zona verde que a gente tem em duas... a gente tem essa zona verde que a gente considera que os players com uma baixa alavancagem, apesar desse cenário restritivo dos últimos anos. Eu tomo na garrafa mais fácil. Tá bom. O que a gente vê nessa zona verde, players subalavancados, que têm uma capacidade de investimento enorme. Nessa zona cinza mais escura, alguns players que estão entre 2,5 vezes e 3 vezes e meia de alavancagem, dívida líquida EBITDA, que ainda tem uma posição saudável financeiramente, mas talvez tendo que observar um pouco o espaço de alavancagem que elas têm. E na parte mais clara do gráfico, a gente tem players que eventualmente fazem mais as capas de jornal, que são grupos que têm uma alavancagem acima do que é desejável. Obviamente que isso é a foto de uma safra da 17, 18, e dependendo da história de como uma companhia foi se desenvolvendo, em algum momento ela pode, em função de investimentos, ter estado numa fase de maior alavancagem. É importante ver qual é a tendência. Então, logicamente, a hora que alguém faz um aumento de expansão, primeiro vem todo o investimento e não vem a moagem. Então, o que a gente vê, a dívida líquida por tonelada moída efetiva subindo bastante, a hora que entra a moagem, ele cai para uma zona de maior conforto. Mas essa é a maneira que a gente acha melhor de olhar a saúde do setor, muito mais que o dívida líquida por tonelada, porque, afinal de contas, o dívida líquida por tonelada não vai captar as nuances de cada grupo. Qual a capacidade de geração de caixa, quanto tem de cana própria, ou quanto efetivamente de cana está sendo transformado em fluxo de caixa livre. E quando a gente vê o quanto de cana moída a gente tem nesses 3 diferentes grupos, a gente vê que a gente tem 52 grupos que moem 322 milhões de toneladas, que tem espaço de alavancagem aí sim para aumentar o ritmo de investimento
no momento que decidirem aumentar, ou no momento que os drivers estiverem aliados para essa expansão do setor. Então, acho que muito se fala sobre o grupo 3, aqui esses 28 grupos com 155 milhões de toneladas que estão sobrealavancados e não sobre a parte saudável do setor, aí que é muito mais representativa que a parte alavancada. E olhando para a perspectiva de investimento, a gente fez eu e o Belotti fizemos um exercício aqui de qual seria o espaço de alavancagem sem R$1 de entrada de equity no setor. Então, o que a gente fez foi um exercício de levar todas as companhias que estão subalavancadas para uma alavancagem de 3,5 vezes, que a gente considera que num pico de investimento é um múltiplo confortável. E levando a alavancagem desses 47 grupos a 3,5, a gente vê uma capacidade de investimento adicional de 25 bi no setor. E quando a gente fala de investimento, aqui a gente não está pegando a renovação de canavial e os investimentos de entre-safra. Aqui é investimento em expansão. Isso daria um aumento de capacidade de quase 90 milhões de toneladas, assumindo um custo de expansão de R$280 por tonelada. Então, acho que o primeiro ponto, que é determinar se o setor está saudável para uma nova onda de investimento, acho que a gente consegue aqui demonstrar que sem R$1 de equity, a gente pode ter um aumento na capacidade de margem de 15%. Isso daí, obviamente, que a gente não está estressando os números de grupos internacionais, que, obviamente, com o suporte das suas matrizes, podem promover uma expansão ainda maior e mais rápida, caso hajam retornos compatíveis e o interesse nessa expansão. E a partir daí, estabelecendo que existem 47 grupos saudáveis com uma capacidade de expansão de quase 90 milhões de toneladas, a gente olha quais são os fatores que podem destravar esses investimentos nos próximos anos. E aqui a gente traz 4 fatores que a gente acha que a combinação deles é o que pode mudar essa perspectiva de redução de moagem e não consolidação. A gente passando por um ciclo de déficit de açúcar, a gente pode ter um ciclo de preços melhores. A gente tem visto os números a safra de balanços das produtoras de açúcar europeias, todas elas com números bastante pressionados, já tem uma redução de produção de açúcar na União Europeia. Isso, refletindo em preço, pode estimular uma nova onda de crescimento. Um segundo ponto que pode também fomentar o investimento no setor é a consolidação do papel do etanol, e aqui o RenovaBio tem um papel importante. E aqui, saindo um pouco do cenário só de Brasil, acho que a consolidação do etanol como uma alternativa de aditivo ao combustível ou cumprimento dos mandatos de mistura no Sudeste Asiático podem sim reverter essa tendência que a gente tem de superoferta de etanol e açúcar. Um outro elemento também importante que a gente sempre, ou até agora, existe uma grande preocupação com o preço, com uma queda no preço do petróleo, como isso poderia afetar as margens da produção de etanol. Acho que a gente tem uma série de mudanças tecnológicas que podem mudar o paradigma de custos do setor também, seja semente, seja melhoras de eficiência de fermentação, seja etanol 2G. Acho que existe uma série de fatores que, sendo colocados de pé, o etanol fica mais competitivo, mesmo em cenários de preços de petróleo mais restritivos. E um outro fator também importante que se junta a esses é o novo paradigma de juros. O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é os players do setor restringindo ao máximo os investimentos de expansão e mesmo de melhoria, buscando investimentos com prazo de retorno inferior a 2, 3 anos. Quando a gente passa a ter um juro base inferior a 6%, que é a nossa projeção lá no banco,
talvez a propensão ao investimento mude. Se até agora o fluxo de caixa livre servia para pagar dividendos ou para amortizar dívida, no cenário que a gente passa, que um eventual dividendo vai render depois de imposto de renda 4% ou 5%, muda um pouco a perspectiva que o acionista tem para reinvestir no negócio, crescer o negócio e gerar valor dentro da companhia. Então, mais do que uma bala de prata, a gente acha que são esses 4 elementos andando em conjunto, são eles que irão destravar os investimentos no setor. E a questão que se coloca a partir desses investimentos serem destravados é como eles serão financiados. No ciclo de expansão que a gente viveu de 2005 a 2010, a única fonte de financiamento de longo prazo que existia era o BNDES. E agora acho que o mercado está maduro para financiar a nova fase de expansão através de uma combinação entre linhas de bancos de fomento, CRAs, linhas bancárias e mercado de capitais, conforme anunciado hoje com as debêntures de infraestrutura. E um ponto que vale ressaltar, olhando aqui o Marcelo, com quem a gente financiou lá a expansão de Adecco no Mato Grosso do Sul, quando a gente falava de um BNDES naquela época, pré-PSI, a gente falava de uma TJLP de 6,25, custo de intermediação de 1,5, mais spread bancário. Hoje em dia, a taxa de mercado de 10 anos está inferior ao que era o custo de BNDES no nosso último ciclo de expansão. Então, a gente tem realmente a possibilidade que essa expansão ocorra com linhas de mercado e sem a limitação do que é o espaço de balanço de BNDES, do espaço de balanço do BNDES e da eventual limitação de recursos do governo federal para a equalização dessas linhas. Então, não faltam linhas, o que falta é um pouco daquele alinhamento dos fatores que levarão os empreendedores do setor a uma nova expansão. Acho que para começar o nosso debate, Alexandre, é isso que eu queria trazer aqui. Alinhamento dos fatores que levarão os empreendedores do setor a uma nova expansão. Acho que para começar o nosso debate, Alexandre, é isso que eu queria trazer aqui.